pouquinhos, eu acho que as pessoas vão entrando. Eu queria reforçar um pouquinho o tema da nossa live aqui hoje. Na verdade, é uma live, uma sucessão de lives que vai começar a acontecer aqui no meu Instagram. Para quem começou a me seguir agora, sabe que eu sou muito nova aqui na rede social, estou chegando agora, então estou saindo um pouquinho de dentro das quatro paredes e vindo um pouquinho aqui para esse mundo digital, né? E essa live é a primeira live de uma sucessão de aquecimentos que a gente vai ter para a nossa semana neuroemocional, que lá no final eu vou reforçar para vocês a semana que vai acontecer entre o dia 12 até o dia 17 de agosto, tá? Então, essas lives, elas vão acontecer todas as quintas-feiras, às 5h15 da tarde, do qual nós vamos falar um pouquinho sobre as emoções, né? Com o objetivo não de a gente ficar falando aqui, sermos mais uma especialista aqui falando sobre emoção, nada disso, mas no intuito de nós aprendermos juntos aqui com trocas. Então, durante a live, se vocês quiserem perguntar, questionar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? E para quem for assistir a live gravada, porque ela vai ficar gravada aqui no Instagram e também lá no canal do YouTube, tá bom? Pode também fazer pergunta depois no direct, sem problema algum, tá? Essas lives a gente vai falar um pouquinho sobre as emoções e hoje o tema é da ansiedade. E o objetivo é que aconteça uma troca, né? Então, essa troca, a gente pensou em trazer pessoas mesmo do senso comum que lidam aí, empreendedores, líderes, donas de casa, ou seja, pessoas que estão lidando aí com o desafio da gestão emocional diariamente, para a gente poder fazer realmente uma troca do desafio do dia a dia. E aí, quando eu pensei no tema dessa primeira live, que foi ansiedade, eu pensei na Carla, que é uma empreendedora, né, Carla? Vou pedir para você se apresentar um pouquinho para quem estiver aqui nos assistindo que não te conhece. Fala resumidamente um pouquinho dessa transição de carreira que você teve, né? E aí depois a gente vai dialogando aqui um pouquinho e trazendo por que que eu pensei na Carla. Carla é uma profissional espetacular, mas fora esse trabalho dela, que ela vai compartilhar aqui com a gente um pouquinho, que eu admiro muito, ela também é uma amiga pessoal. Então, já seja muito bem-vinda, Carla, e eu agradeço muito pelo seu sim, viu? Eu agradeço o convite, né, Roberta? E a ansiedade está aqui a mil, né? Ainda bem, porque ela é a estrela principal, né, da nossa live, ainda bem. Não ia ter graça se a gente não tivesse ela presente, né? É verdade. Eu me chamo Carla, eu sou dentista de formação, trabalhei na área por 20 anos e resolvi aí fazer uma transição de carreira para o mundo, né, dos aromas, né, desse mundo que traz tantas sensações gostosas, né? Que é o perfume para ambientes, né? O marketing olfativo. Então, eu migrei para esse mundo aí e também na internet, né? Porque as vendas acontecem online. Então, a gente tem que pôr a cara no sol. Não tem jeito, precisa ser visto, né? Não tem jeito, né, Carlinha? E a ansiedade, toda vez que a gente vai aparecer, vem, não tem como ela não vir aqui, né? Mas hoje ela é convidada principal, né? E eu acho que é tão válido a gente compartilhar um pouquinho de como a gente lida, né, com as nossas emoções, porque o melhor aprendizado, eu acredito muito nisso, o melhor aprendizado ele vem por meio da experiência. E às vezes a gente não necessariamente precisa passar por ela, né? Às vezes um amigo, um colega, numa live dessa como uma troca, ter a oportunidade de assistir, numa troca de conversa com amigos, familiares, a gente aprende muito da experiência do outro, né? E não tem como a gente aprender não a gerir aquilo que a gente não conhece, né? É verdade. E fala um pouquinho para a gente, como é que é essa ansiedade, fora você estar nesses momentos que exige muito dessa ansiedade tua, né? Fala para mim um pouquinho como que você se percebe quanto essa questão emocional, Carlinha. Bom, eu já tive o diagnóstico, né, de TAG, né? Então, o transtorno de ansiedade generalizada. E então eu venho trabalhando essa questão da ansiedade na minha vida, né? Então, diariamente eu convivo com ela.
E eu até vou aproveitar, Carlinhos, e já fazer um adendo aqui. A gente está com um scriptzinho aqui, tá, gente? Então, até fazendo já um adendo dessa fala da Carla. Olha que interessante. Quando eu com a Carla, nós conversamos ontem para a gente poder fazer um amarro um pouquinho do que nós iríamos vir aqui compartilhar com vocês, né? E mesmo ela sendo uma amiga comum, eu não sabia que ela tinha o TAG, tá? E para quem não sabe, o que que significa o TAG? É um transtorno de ansiedade generalizado, né? E quando ela falou isso para mim, eu falei para ela, eu falei assim, puxa, tem pessoas que acho que nem sabem que existe o transtorno de ansiedade, tá? Então, de uma forma bem resumida, a ansiedade todos nós temos e é necessário que a gente tenha, porque ela leva a gente a uma movimentação, né? Ela traz a gente a ter uma movimentação para uma motivação, para uma ação, para uma conclusão. Ou seja, ela é uma resposta corporal de quando nós estamos fazendo algo novo, algo diferente. Tá? A questão que, quando a gente começa a perder a gestão desse movimento, dessa emoção, para quem assistiu divertidamente, fica bem claro isso, né, no filme. Verdade. Carlinha, imagina isso acontecendo em várias situações durante a sua vida, né? E aí você não prestando muita atenção, não se atentando muito como gerir isso, e isso vai perdendo e pode perder um pouco de controle, como acontece com outras emoções. E aí o ser humano ele acaba desenvolvendo o transtorno. Todo transtorno, tá? Tanto neurocognitivo e principalmente o psiquiátrico, é quando as sensações e as emoções, eles vêm e fogem um pouco do nosso controle. Ou seja, ele não precisa de uma provocação. Eu não preciso estar numa situação nova como essa aqui, diferente, né, Carla? Que é natural da ansiedade acontecer. Ela já acontece por si só. Ou seja, o meu corpo, ela já responde essa emoção, mesmo que eu tenha uma situação provocada por isso. E isso acaba já sendo classificado como um transtorno. Então, sim, se não tratada, se não trabalhar um pouquinho mais a sua percepção, a gente pode sim desenvolver um transtorno de ansiedade. Agora me fala, que alguém compartilha um pouco com a gente, quando foi que você teve esse diagnóstico? Foi uma situação específica que te fez tomar um pouco mais de atenção? Como que isso aconteceu? Bom, sim, foi, né, em um momento específico, né, eu tive o burnout, né, por isso que eu fiz essa transição até de carreira, e ali eu comecei um processo terapêutico, então a gente já passa a se olhar mais, né, se observar mais. E aí foi que a gente foi observando isso e observando que vem lá da infância, adolescência, não era uma coisa de agora, né? Pequenas situações, coisas muito bobas, né? Geravam uma ansiedade muito grande em mim que não era necessário. Então aí a gente começou a observar que ia um pouco além, né? Tá. E aí, quando você foi investigar, você viu que tinha a questão já do transtorno, que era o TAG. Tá. E, Carlinha, você acha que isso foi de agora ou foi do início? Você acha que desde criança, a gente voltando um pouquinho lá na sua infância? Hoje eu acredito, a Carla, ela faz terapia, tá? Então, acho que o processo terapêutico, ele acaba ajudando um pouco nessa identificação. Não só dar direcionamentos para a gestão, mas sim, ele acaba ajudando um pouquinho nesse processo da identificação. Mas hoje, quando você olha para essa infância, para essa adolescência, compartilha um pouquinho. Você acha que já tinha lá? Era uma coisa de lá e não se via? Sim, sim. Quando aí você vai buscando, né? Aí eu via que eu não era uma criança. Eu posso dizer que eu nunca fui uma criança, né? Fazendo coisas de criança, e nem uma adolescente, sendo adolescente rebelde, digamos, né? Que tem as suas rebeldias. Porque eu tinha sempre o olhar das consequências. Nossa, que louco isso. Então, eu estava sempre lá na frente. Eu não vou fazer isso porque criança faz as coisas sem pensar, né? Como as pessoas dizem, né? Então, Se a criança está em silêncio, vai lá, porque está aprontando. Né? Exatamente. Mas eu tinha... eu vendo a Carla lá atrás, né? Indo buscar, eu vejo que ela estava sempre preocupada em agradar os pais, em não fazer nada para que os pais ficassem chateados ou tivesse mesmo uma punição. Então, eu estava sempre nas consequências. Então, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo.
Então, essa ansiedade sempre existiu. Eu sempre estava na frente, né? Com o pensamento acelerado nesse sentido, né? De estar não estar no presente, estar no futuro, né? De o que vai acontecer. É o famoso sim. É, que você colocou ainda. Esse que eu fiz, até fiz um Reels rapidinho para poder falar sobre esse si. O Eu si está costumo sempre dizer, presente na minha vida. E se? gente, quem está aqui assistindo a gente, pessoal, de verdade, de coração, eu costumo falar isso para todos os meus pacientes, de ontem conversando com a Carlinha, até fiz um vídeo, né? Se nós pudéssemos, né? Assim, o que eu sugiro? Esse se ele não deveria fazer parte do vocabulário de ninguém, de verdade, né? Porque, olha, para prestar atenção. E se acontecer isso, né? A gente sempre tem que se atentar a tudo aquilo que a gente elabora e não consegue responder. Olha que maluquice, né? A gente fica elaborando perguntas que a gente não consegue responder. Então, para onde que meu pensamento vai, né? E coisas Mas você que, falou... de repente, nem vão acontecer, né? E aí é bem interessante isso que você trouxe, que aí eu acho que é o que mais machuca, e a gente percebe muito disso em quem está numa crise de ansiedade e acaba perdendo um pouco esse controle, né? A gente cega. Gente, toda vez que a gente vem em pico emocional, hoje nós estamos falando aqui da ansiedade, na semana que vem nós vamos falar de uma outra emoção, seja qual for a emoção. Todas as vezes que nós estivermos no pico de uma emoção, nós temos uma deficiência chamada deficiência emocional. Ou seja, a gente fica cego, a gente fica, né, surdo, né? Quem que escuta numa discussão? Ninguém, né? Então, a ansiedade, ela acaba fazendo muito isso com a gente também, né? Então, no momento, só que a ansiedade, ela ainda faz com que a gente vá para uma posição e a gente viva algo que a gente nem sabe se vai acontecer. Exato. Ela não é real, ela é um fato, né? E você tem alguma coisa que passa assim na sua cabeça, não de agora, né, no atual, mas que como que depois que você descobriu, né, principalmente que você iniciou o tratamento, você teve essa transição de carreira, então eu imagino quanto provocativo foi para você, né, veio por um diagnóstico, mas eu imagino quanto provocativo foi. Hoje, Carlinha, como é que você consegue se perceber identificando e gerindo? Como o seu corpo fala com você? Porque no pico emocional, nosso corpo grita, né? Ele traz mil informações e a gente costuma ignorar. Como que você percebe? Que às vezes, para quem está assistindo tá assistindo a gente aqui, acaba recebendo a mesma informação e não se dá conta. Bom, eu já tive aqueles picos de ansiedade com taquicardia, tremores, né? Uma sensação que vai desmaiar, que vai... Mas hoje ela vem muito, engraçado, com ânsia de vômito. Ânsia de vômito. Isso. Toda vez que eu fico muito nervosa, muito ansiosa, né, que vai acontecer alguma coisa nesse sentido, o meu corpo responde dessa forma. Tá. Eu tenho até ataque cardíaco, mas eu tenho a ânsia de vômito. Tá. Gente, para quem estiver assistindo a gente aqui, eu acho que é legal se vocês puderem compartilhar um momento de ansiedade, se vocês já conseguem identificar como é que o corpo de vocês reage, né? Você viu no caso da Carla, e isso é uma coisa que acontece muito mesmo. O nosso corpo é igual shampoo. Quando você começa a usar um shampoo, ele é maravilhoso, mas depois que você usa ele por muito tempo, ele começa a já não ser tão maravilhoso assim. E é muito engraçado, mas os nossos sintomas, eles funcionam mais ou menos assim. É o que a gente chama do sintoma generalizado. Aquela resposta emocional, ela começa a se tornar tão frequente no nosso corpo, ou seja, está me tornando tão frequente, mas saindo de um controle gerenciável da ansiedade, que o meu corpo ele sempre responde quando eu entro nessa situação. E aí é onde o nosso corpo ele começa a reagir de várias formas. Então, é muito comum o meu corpo responder de uma forma e eu entendo, então, que é daquele jeito e depois ele começa a manifestar de outro jeito.
Carla, o que você poderia compartilhar um pouco com a gente da importância dessa escuta, de parar para prestar atenção quando o teu corpo está falando? Hoje você já consegue perceber mais isso? Eu não consigo bloquear, né, essas sensações, porque elas vêm. Mas eu consigo identificá-las e saber que eu tô nesse momento, né? E até a gente, como coisas que a gente nunca fez, a gente tem que aprender a fazer, né? Com certeza. Então, existem momentos que eu tenho que tomar atitudes, que eu tenho que fazer coisas que me geram uma ansiedade extrema. E eu observo para quando eu comento com alguém a respeito disso, a pessoa fala, mas é só fazer isso, isso, isso. E eu falo, gente, por que é tão prático para a pessoa e para mim é tão complexo, né? Então, hoje, como que hoje você se ajuda nessa questão? Uma dúvida que eu fiquei, né? Você hoje, você consegue perceber quando você vai passar por uma situação que pode acelerar a sua ansiedade? É específico isso para você? Sim, é específico. Como que, por exemplo? Bom, há pouco tempo eu passei por um momento pessoal, né? Em que eu sabia que eu tinha que tomar uma atitude, até por internamente saber e por pessoas ao meu redor dizer que tem que ser dessa forma, não tinha outro jeito. Então eu sabia que eu tinha que fazer aquilo. Só que para mim era muito difícil essa atitude e me gerou uma ansiedade assim de dias. Eu passei mal durante alguns dias, tendo crise de ansiedade, por ter que tomar essa atitude. Mastigando a situação, né? Mastigando a situação. Então, gerando, né, uma ansiedade no corpo mesmo. Eu tive tremores, né? Então, gerou sintomas mesmo. E assim, conversando com a minha filha, né? Eu falei assim, eu não sei como que eu vou fazer isso. Então ela pegou e falou assim, mãe, é só você pegar e fazer assim, assim, assado. Fala isso, isso, isso. E aquilo eu observei, eu falei assim, gente, né? Uma menina aí de 24 anos, para ela é tão fácil, é tão prático. E para mim era um bicho de 7 cabeças. Então, e aí você tem que ter artifícios, né, para fazer. Então, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou conseguir, né? O que eu fiz? A gente vai descobrindo coisas pra gente, né? Eu escrevi tudo que eu tinha que falar, né, da forma que eu tinha que falar, para aquilo meio que interiorizar, né, em mim, né? Eu tenho que fazer isso. Então, eu escrevi para poder absorver e depois conseguir fazer. Mas o depois também é muito complicado, né? Porque o depois é o como fica, né? Porque aí vem, o que eu costumo falar, às vezes, essa situação que você compartilhou aqui é a desconexão, né? É a desconexão do consciente, que eu costumo falar que é o meio caminho andado quando a gente precisa tomar uma mudança seja para qualquer coisa for, né? E no caso da ansiedade é uma delas, né? A percepção é aquilo que você já tinha ali. Você tinha a consciência de que você deveria tomar aquela ação, de que você deveria fazer o que você você deveria fazer ali na situação. A questão que a sua razão, ela deixava isso muito claro para você, mas a sua emoção te levava para um caminho totalmente contrário. Ou seja, é uma desconexão interna que acontece. Então, quando acontece isso internamente, em diversas situações, o desgaste emocional que acaba acontecendo, ele é muito grande. Porque ele te leva, ali você fica mastigando, como você mesmo falou, puxa, minha filha, ela veio com uma facilidade tão grande. Mãe, faz isso, faz aquilo. E para você era muito difícil. E esse difícil não era só porque você não sabia fazer. Porque é verdade, gente.
gente tem muita coisa na questão comportamental e na resposta emocional que a gente não faz simplesmente porque a gente não sabe. Simplesmente porque não sabe. Só que esse desgaste da desconexão consciência com o emocional, ele grita, né? E esse distúrbio, né? Essa explosão interna, ela faz com que a nossa ansiedade, ela realmente chegue no pico, que aí sim a gente acaba perdendo o controle disso. A questão é a resposta. E depois eu consegui fazer, porque eu acredito que você tenha conseguido fazer, você criou sua estratégia, mas quando essa desconexão acontece, a chance de nós nos colocarmos lá na cruz e ficar se crucificando é gigantesca, né? Como é que foi isso para você? Exatamente isso, né? Eu acho que eu ainda tô na cruz. Então sai dela, então sai dela. Você vê, essa é o quê? Internamente a desconexão ainda, né? Do que eu sei que eu fiz foi o correto, eu deveria fazer isso, fazia sentido para mim ter que fazer. Criei uma estratégia, foi difícil, demandei energia, fiz, só que agora essa desconexão interna ela ainda acontece. Então, enquanto você não ligar esse emocional com o que você fez, você não vai conseguir sair da cruz. É. E como fazer isso, né, Carlinha? Pois é, como fazer isso? Então, quando a gente chega no processo de tratamento, né, e também dentro do programa do PNE, que foge de um tratamento, mas ele é um programa que foi criado como método para gestão mesmo emocional. Quando a gente fala disso, como é engraçado, eu ter a identificação, eu consegui identificar, só que eu não sei como resolver, eu não sei como fazer. E aí vamos imaginar a gente num carro, né? Vamos supor que você não saiba para que serve os comandos. Então, vamos supor que a gente está dentro de um carro e eu não sei para que serve o volante. Eu não sei, eu não aprendi, tá? Eu vejo o volante, mas eu não sei para que eu não sei para que ele serve, eu não sei para que serve o câmbio, eu não sei nada. Porém, eu sei qual é o destino. Eu sei qual é o destino que eu tenho. Então, ali eu comecei. Eu, né, comecei o meu percurso. E chega num determinado momento, eu tenho a consciência e eu sei aonde eu quero chegar. Então, chega no momento que eu falo assim, puxa, eu preciso virar para a direita. Eu sei que o meu destino vai ter que ser ir para a direita. E aí eu olho para aquele cenário ali e eu faço assim, puxa, mas disso aqui tudo, gente, vamos visualizar. É bizarro isso, porque todo mundo sabe qual é o papel de cada um disso, mas vamos imaginar, né, esse cenário. Eu não sei, eu não aprendi que a capacidade de me fazer pegar aquele carro e me levar para a direita é do volante. Então, a probabilidade de eu saber aonde eu tenho que ir, que é para virar para a direita, porque eu sei qual é o meu destino, mas eu não ir, porque eu não sei o que eu tenho que movimentar aqui para dar esse direcionamento, a probabilidade de eu parar o carro e ficar ali e não ir, ela é muito maior. Porque como é que eu vou conseguir virar para a direita que eu não sei se é o volante? E aí, internamente, não é diferente. É mais ou menos como você estava nessa situação, né, Carlinha? Você tinha consciência do que você deveria fazer, você sofreu a pressão de pessoas próximas, positivamente, te estimulando para que você fizesse aquilo. Aquilo estava fazendo sentido para você. Você sabia o seu destino. Aí você conseguiu criar uma ferramenta, você chegou ali, porém, essa desconexão de poder você realmente conectar a sua chegada ao destino, você não sabe como fazer. Por quê? Porque você não sabe o comando. Né? Então, eu acho que muitas das vezes o que nos falta é esse básico. Né? E de verdade, gente, eu acho que é um básico que todos nós teríamos que ter. Quando a gente entra num processo de conhecimento, de gestão emocional, o primeiro passo que a gente precisa entender é como é que essa ferramenta, corpo, mente, funciona. Porque se eu não tenho esse básico, muitas das vezes eu vou parar o meu carro porque eu sei que eu tenho que ir para a direita e eu não sei virar o volante. Exatamente. E porque a gente... Pode falar. Emocionalmente falando, como é que você classifica isso para você nos seus picos de ansiedade? Como assim? No seu dia a dia,
né, nos seus desafios, quando você se vê nessa situação, puxa, eu preciso ir para a direita, eu não sei como é que eu faço. Então, a gente tem que buscar meios, né? Eu acho que a gente... Ai, é difícil pensar nisso quando a gente ainda não conseguiu fazer, né? Né? Ou para Carla, nesse sentido. Compartilhe um pouquinho com a gente. Nesse sentido, eu preciso, na verdade, aprender, né, a dizer não, a impor limites, para poder me autoconhecer também, né? Para saber quem é a Carla, até onde ela vai, até onde ela pode ir, né? Então, eu acho que seria libertador hoje, né? Eu conseguir fazer isso, né? Saber qual que é essa ferramenta que vai, né? Conseguir Te auxiliar, me né? auxiliar. Então, é gerenciar mesmo essas emoções que você tomou a atitude, você sabe que era aquilo, você tem certeza daquilo, mas o depois, né? O julgamento, tanto interno quanto externo, né? Saber gerir isso, né? Essas emoções que vêm depois. Hoje, Carlinha, você no início, para quem não estava aqui no começo da live, pessoal, a Carla, ela compartilhou com a gente que, além de um nível de ansiedade elevado, ela é diagnosticada, né, com o TAG. Né? E o que é o TAG? É o transtorno de ansiedade generalizada. E aí a gente já está falando de um transtorno, né, Carlinha? Já é algo que foge um pouco. Às vezes eu tenho sintomas, né, sem estar passando realmente por uma situação específica. Então, a gente fala até de uma complexidade um pouco maior, né? E hoje, Carlinha, até para ajudar um pouquinho aqui quem está entrando para falar um pouco sobre essa ansiedade, que é um intuito, não é um intuito de um bate-papo de dicas, de nada disso, mas de uma pessoa que realmente vivencia isso diariamente, nos desafios muito próximos, né? Assim como eu também, Roberta, nos meus desafios diários. Hoje, o que você percebe que hoje você faz, por mais básico que seja, mas que a Carla ela já aprendeu, que ajuda a tirar ela um pouco daquele pico de ansiedade e faz pelo menos ela trazer aquela relação que a gente falou que no pico a gente se desconecta, né? Que é dessa razão com a emoção. O que hoje você percebe que você consegue mitigar um pouco? Porque a gente não está falando do que fazer, né? Porque o que fazer, às vezes, é o como. A gente entra num processo de evitação. O como eu posso fazer para evitar para que esses meus picos de ansiedades aconteçam? Aí é um outro estágio. Mas agora é pensando mesmo quando você já está nesse pico. Uhum. Então, o coração já está acelerado, você já está com respiração de cachorrinho. Porque, gente, quando o nosso organismo ele está no processo ansioso, o nosso metabolismo ele fica muito acelerado. Então, você imagina essa corrente sanguínea mandando essa oxigenação para o cérebro de um jeito onde está tudo muito rápido, né? Então, fica tão acelerado que aquela sensação de que, puxa, eu estou perdendo a respiração, não estou conseguindo respirar, a minha respiração está curta. Por quê? Porque o seu cérebro ele precisa dar conta, né? Hoje, você conseguiria compartilhar um pouquinho de alguma estratégia que você já aprendeu, que ajuda a aliviar um pouquinho quando você está no estado ansioso? É diferente de não entrar, né? Mas de quando você está. Sim, o que eu percebi que eu preciso é desconectar minha mente daquele momento, né? Então, Ótimo. tirar o foco daquilo. Então, as técnicas que eu tenho, às vezes, depende do que está acontecendo, eu começo a contar 1, 2, 3. Parece bobo, mas você vai prestar atenção no que você está contando e você vai desfocar um pouco. Ou buscar assistir alguma coisa na televisão que foque ali, né? Que você precise focar naquilo e não vai colocar nenhuma cena de tragédia, porque não vai resolver, né? Mas alguma coisa que
que te leve ali a prestar atenção para você sair daquela sensação ali, você desfocar daquele momento, daquele pensamento. Então, tirar você dali. Então, se tiver alguém com você, conversar com a pessoa, né? E... É bem legal isso que você está falando, Carlinha, porque assim, de tudo que você trouxe acaba se resumindo numa palavra que até você mesmo compartilhou, né? É o desconectar. Às vezes, gente, a gente fica buscando tanto receitas mirabolantes, né? Para poder, e outra, para resolver uma determinada situação, quando, na verdade, a maioria das respostas, e quando a gente entra num pico emocional, e é de hoje a gente está falando aqui da ansiedade, às vezes a questão ela está mais no simples. Todas as vezes, seja qual for a emoção que nós estivermos falando, eu estou no pico de uma determinada emoção, eu estou em desequilíbrio. Seja ela positiva, né? Imagina você em outro momento a gente fala, mas imagina você num momento de êxtase, né? De alegria, você também não raciocina de forma coerente, né? Por quê? Porque você está em pico emocional. O nosso cérebro, ele atua 100% dessa forma, né? Neste equilíbrio dessa emoção com essa razão, dessa emoção com essa razão. Então, todas as vezes que uma dessas áreas grita, e principalmente na questão emocional, o nosso corpo ele necessita de energia para responder isso. Então, hoje nós estamos falando aqui da ansiedade, mas quando você estiver neste pico e você perceber que o teu corpo ele está vivenciando este pico, primeira coisa a ser feita, desconecta. Uhum. E aí, por que eu falo que não tem uma receita pronta, né, Carinha? Você compartilhou um pouco, porque alguns dos que estão escutando aqui ou que vão ver a nossa live, ele pode fazer sentido, né? A sua sugestão, aquilo que deu certo para você, pode fazer sentido para outra pessoa. Mas busque encontrar a sua desconexão. Entenda, o meu corpo, ele está acelerado. Então, o que eu preciso fazer é desacelerar. E a ansiedade, você compartilhou com a gente, eu achei isso muito legal, quando você identificou que você sempre vivia pela consequência. Gente, olha que maluco, imagina a gente viver pensando sempre na consequência. É doido isso, gente. A gente está criando comportamentos e ações de algo que a gente nem sabe que vai acontecer. Então, quando a gente olha para um futuro, e ele é necessário que a gente olhe para criar metas, ter projetos de vida, sonhos, né, Carla? Isso é extremamente importante, mas eu tenho que entender que eu vou para lá para ver onde eu quero chegar e para voltar. Eu não posso estar aqui olhando para lá e já vivendo algo que eu nem sei se aquilo vai acontecer. Esse então, tempo inteiro, né? É bom a gente né, ter metas, ter objetivos, mas existem coisas que a gente tem que estar aqui, no agora, e não... Porque aí entra também a questão do perfeccionismo, né? Sim, nossa, autocobrança. Nossa, o ansioso, ele adora. Ele se cobra demais, ele é perfeccionista demais, né? Então, como ele tá vendo a consequência, às vezes ele não faz, porque, mas não sei se vai ficar tão bom, né? Mas você tem que fazer, não adianta. É muito maluco, né? E aí a gente entra naquilo que você falou. Puxa, para minha filha é tão fácil, porque para mim era tão difícil, né? É muito maluco, né? O Gustavo, ele fez um comentário aqui que é muito interessante. Ó, cara, ansiedade seria então um excesso de futuro? Também, Gustavo, também. Porque eu costumo falar o seguinte, quem vive de passado, o pessoal fala, né? Quem vive de passado é museu. Não, não é museu, tá? É depressivo mesmo, tá bom? Falando, né? Quem vive de lá do passadinho, ele é depressivo. E quem vive do futuro e no excesso deste futuro, sim, ele é ansioso. Gente, quando a gente olha para o passado, vamos
passar rapidinho aqui, né, cara, numa outra emoção, e na verdade aqui não é nenhuma emoção, é um transtorno, né, depressão aí. Quando a gente olha para o passado, eu tenho que olhar, geralmente a gente tem que exercitar. É muito louco, mas tudo aquilo que a gente faz comportamentalmente falando, nós somos guiados por três habilidades, que é a comportamental, que é a cognitiva e que é a emocional. Inclusive, lá no PNE, a gente trabalha muito a base, o esqueleto de todo o programa, tá? O método ele foi criado em cima dessas três habilidades. Porque se o nome já diz, ela é uma habilidade, se eu não tenho, olha que legal, eu posso passar a ter. Né? Então, quando eu vou lá para trás, lá para trás, para o meu passado, olhar para aquilo que aconteceu, eu tenho um banco de memórias. Então, é natural que quando eu for para lá, essa emoção ela seja, sim, despertada. Porque eu vivi aquilo, aquilo ali foi guardado. Mas, quando eu vou para lá, aquela emoção ela já foi sentida. Aquela emoção, pessoal, ela já foi vivida. Eu vou ficar vivendo coisa que eu já vivi, pelo amor de Deus, tem tanta coisa nova, né, Carlinha? Para viver sem despertar ansiedade, óbvio, mas para que eu vou viver o que eu já vivi? A mesma coisa quando, mesmo positiva, é tão gostoso viver coisas boas, novas, despertar coisas novas, né? Mesmo aquela que já foi muito boa, deixa ela guardadinha como uma recordação gostosa, mas não para ser vivida novamente. Então, quando eu vou para lá, eu tenho que ir para lá para olhar, para aprender, para tentar fazer diferente. Mas aquela emoção, ela vem e aí eu deixo ela lá, eu não tenho que trazer ela para cá, porque aí eu trago para cá o quê? O diferente. O que eu quero fazer diferente? Agora, o ansioso do excesso do futuro, né? O que que acontece? Quando eu vou para lá, eu não vou para lá para só entender aonde eu quero chegar. Eu vou, eu olho, eu visualizo os sonhos, eu visualizo os desejos. Aí, qual é a habilidade que eu teria que treinar? Para os ansiosos aqui de plantão, né, Carlinha? E olha aí, já uma dica de exercício para desenvolver uma habilidade, né? Quando eu vou para lá, para olhar para esse futuro, para entender real onde eu quero chegar, vá, veja, pega o endereço para não perder no meio do caminho, anota e volta, meu filho. Não fica lá. O problema é que nós temos o hábito de ir e já quer ficar. E já quer ficar. E aí a gente fica, e aí a gente vive uma coisa que não é real. A ansiedade, então, é excesso de futuro? É excesso de futuro, mas ela é excesso de futuro vivido. É quando eu vivo. Se eu vou lá, eu não vivo, eu só entendo aonde eu quero chegar e volto para cá e vivo aqui, aí sim. E eu não tenho isso. Então, ir para o futuro não tem problema. Eu posso ir para lá quantas vezes for necessário. Aliás, é muito bom que a gente vai criando objetivos, é necessário que a gente faça isso. O que adoece o nível da ansiedade é a questão de eu viver esse futuro, que ainda não é real. E uma coisa que é uma característica que eu acho do ansioso, né? E que eu percebo muito em mim, eu não gosto de nada inesperado. Eu tenho que saber exatamente o que vai acontecer, o que eu tenho que fazer. Essa coisa do improviso é péssimo. Isso, para mim, gera uma ansiedade imensa de não saber o que eu vou fazer, como vai ser feito. Às vezes a pessoa te convida para alguma coisa, por exemplo. Hoje. Não, mas a gente sabia que ia falar sobre ansiedade. Mas Sim. aí chegar uma pessoa e falar assim: Carla, vem fazer uma live comigo. Sobre que assunto? A gente vê na hora, mas Deus me livre. Improviso nem pensar, Não, né? isso por quê? Porque a gente está sempre no futuro, então eu quero saber o que vai acontecer lá na frente. Eu não quero ser pega de surpresa, né? É engraçado isso. Hoje você consegue praticar um pouco, querer menos isso, Carla? Ainda é muito Você difícil. entendeu que isso te prejudica na sua ansiedade? Não, eu acho que prejudica mais eu não saber.
Porque Ai, aí, que louco! porque Sério? a minha ansiedade, né, vai lá em cima. Até Ah, vou colocar aqui um assunto bem assim, né? Quando eu participo da Santíssima Virgem, né, na igreja, eu então, também. e sou ministra. Vai ter uma missa diferente, né? Uma celebração diferente. Aí o que tem que fazer? Não, na hora a gente. Nossa, Deus me livre, na hora a gente vê, não. Aquilo para mim já acabou. Eu já entro muito pilhada com assim, a ansiedade a mil. Você vê que uma coisa que a Carla está falando aqui, e o Gustavo, que inclusive é um dos nossos companheiros lá da Santíssima, inclusive tá a Dani aqui também, olha que legal. E é bem isso mesmo, Gustavo, olha só, a Carlinha ela é movida por fatos, dados e planejamento puro, né? Ou seja, eu nem gosto de ter controle, né? Não, Eu nem imagine. gosto de saber o que vai acontecer. Na verdade, e você vê, né? Quando a gente fala de ansiedade, gente, ela é uma emoção que ela afeta tanto a nossa elaboração de pensamento, que aí vem aquela famosa fala, né? Isso é um pensamento ansioso. Por quê? Porque o seu pensamento é elaboração. No começo, Carlinhos, você falou uma coisa que é bem interessante, para fazer um adendo agora, eu vou puxar de novo, né? Olha que coisa interessante. Você falou assim, puxa, mas a gente não tem o controle, né, das sensações e das emoções, então às vezes é difícil de controlar. Isso é um fato, tá? Uma coisa que a gente precisa aprender, isso é um aprendizado. A gente precisa entender quais são as capacidades do nosso cérebro. Nós precisamos entender quais são as capacidades do nosso corpo. Por quê? Eu costumo falar, quantos de nós somos uma Ferrari, sim, internamente, e atuamos como Fusquinha? E não é esse Fusquinha novo agora, não, tá, gente? Não é Fusquinha placa preta, nada disso. É Fusquinha mesmo. Aquele que deixava a gente lá na rua com problema mecânico, não é? Por quê? Simplesmente eu não utilizo uma capacidade cognitiva ou eu utilizo errado simplesmente pelo fato de não saber que ela existe. E eu vejo muito em consultório, eu vejo muito no PNE, gente, pessoas que ficam demandando a energia para controlar algo que nós não temos a capacidade. E isso também é um fator que, para um perfil ansioso, que já tem facilidade de aumentar a ansiedade como uma resposta, também é um presente. Então, lá na frente, a Carla, lá atrás, desculpa, ela trouxe para a gente que é difícil controlar as sensações. Não é que é difícil, gente, nós não temos essa capacidade. Nós nunca vamos conseguir controlar as nossas sensações. Então, para os, né, os controladores de plantão que querem ficar controlando a ansiedade, pode sair daí, meu filho, que essa capacidade você não vai ter. A sensação, ela vem por si só, pelo meio, pelo momento que você está vivendo, pela situação de desafio, situação nova que você vai passar, entendeu? Então é natural, por exemplo, que essa sensação, essa emoção da ansiedade, ela venha por algo novo. Eu não tenho controle sobre isso. O meio ele dita. O controle está na onde? Como ela vai ficar. O pensamento é a mesma coisa. Muitas das vezes nós não temos o controle do pensamento. Cara, tive uma situação específica X lá durante o dia, e quando eu vou dormir, cara, vem aquele negócio na minha cabeça. Falar, cara, não quero pensar isso. Já aconteceu isso com você, Carlinha? Já. Eu não quero pensar isso, ai meu Deus, eu não quero ficar pensando disso dessa pessoa, não é isso. Enfim, né? Aí a gente começa a escutar a nossa voz interna, não é? Que a gente sabe qual é o nome que a gente dá aqui, né, Carlinha? Aí a gente fica, não, eu não quero pensar sobre isso. Nós não temos o controle sobre isso. Mas como isso vai ficar também, sim, essa é nossa responsabilidade. Então, de primeiro passo, você percebe, são coisas tão pequenininhas que a gente demanda energia
por um simples fato de não entender como eu funciono, qual é a minha real capacidade, e sem eu perceber, eu acabo colaborando para aumentar a minha ansiedade. Então, Carlinha, até para a gente poder se ajudar um pouquinho, porque todos nós aqui somos parceiros dela, uns mais, outros menos, né? Uma coisa que eu acho que de tudo que a gente bateu, de que a gente conversou aqui nesse bate-papo hoje, que eu achei bem interessante, e eu queria levar todos que estão aqui escutando, que vão ver essa live posteriormente, todos nós temos gatilhos. A ansiedade, ela faz parte de situações novas, de desafios, de receios. Ela é um sentimento que faz parte, né? Não adianta eu não querer tê-lo, tá? Então, todos nós somos movidos a determinados gatilhos. E é muito importante que cada um, no seu momento de escuta, consiga entender quais são. Não é, Carlinha? Porque hoje você consegue ter já desenvolvido a capacidade, a habilidade de conseguir perceber algumas situações pré-ansiedade alta, que fala assim, puxa, isso é algo que pode me levar a um pico da minha ansiedade e de me prejudicar. E aí o que você faz? Você já cria a sua estratégia como uma defesa. Não significa que você não terá a sua ansiedade. Vai ter, porque ela é companheirinha, né? Porém, ela vai vir de uma forma controlada. Então, eu acho que muito do que a gente conversou aqui, eu acho que é muito importante, no momento oportuno, nós fazermos esse processo de escuta, começar a entender um pouquinho mais como cada um de nós reagimos, ou seja, quais são as situações, às vezes um comportamento que sem eu perceber, eu acabo alimentando um pouco mais para que essa minha ansiedade ela fique um pouco mais elevada. Eu acho que esse é um dos maiores aprendizados que a gente pode tirar daqui. Uma coisa é fato, e isso é algo que a gente trabalha muito no método do PNL. Nós não temos e nunca teremos a capacidade de gerir algo que a gente não conhece. A gente precisa conhecer para poder gerir isso, né? Para poder... Hoje, as habilidades, as situações que você percebe aqui de excesso, a gente viu que não está só no meio, em situações, né, Carlinha? Você compartilhou. Existem características. Então, olha só a importância da gente entender como nós somos, como a gente responde. Você mesmo falou, puxa, eu gosto de ter um controle. Então, aquilo que tira um pouco de eu ter o controle do que eu sei que pode acontecer, isso pode também me tirar da minha gestão. E o que acontece? A minha ansiedade já eleva. Então, olha só, gente, como é importante, coisas pequenas, muito miúdas, quando a gente se conecta com aquele jeito, com nossa maneira de se comportar, com a nossa maneira de ser, quantos de picos emocionais, hoje ansiedade, raiva e tantos outros, nós não conseguiríamos ter mais controle. Ou seja, não deixar de sentir, porque isso acaba sendo uma consequência, mas um pouco mais de controle. E eu acho que o controle, a regulação, ela faz todo o sentido, né? Eu costumo falar que todas as emoções, elas estão aí para serem vividas. Quem assistiu Divertidamente sabe disso, né, Cá? A gente não pode querer não sentir. O importante é a gente tentar buscar a nossa regulação. E o primeiro passo para a gente tentar regular as nossas emoções é a gente tentar entender um pouquinho quais do meio, o que provoca e o que nós mesmos provocamos. Eu acho que esse nós mesmos, né, quando a gente vira o dedo, eu acho que acaba sendo até o mais importante, né, Carla? E até assim, a gente pode ter controlar algumas coisas que a gente já sabe que vão criar ansiedade e você pode evitar, né? Existem coisas que você... Trabalho preventivo, né? Existem coisas que você consegue evitar. Mas coisas vão acontecer que você nem imaginava que aquilo ia ser um gatilho. E aí, nesse momento, como fazer, né? Como trabalhar isso, né? Então, é exatamente isso. Você se conhecendo essas ferramentas, você consegue organizar melhor, né? E organizar. É conhecendo a máquina, né? É a mesma coisa do exemplo do carro, né? Eu sei
o destino, quero, e chega uma hora que eu sei que eu tenho que virar para a direita. Se eu não sei que é o volante que vai fazer eu virar para a direita, eu vou parar. Né? Então, é a mesma coisa um líder, né? A gente está com a Malha aqui, com o Gustavo, que trabalha bastante com treinamento de liderança, eles sabem até melhor que eu aqui, mas assim, um líder, ele pode entrar numa empresa e ele ser extremamente conhecedor, né? Da prática daquela área, ele é especialista naquilo, mas se ele não parar para conhecer as pessoas que ele vai liderar, ele não vai conseguir desempenhar. E internamente, com as nossas emoções, nós não somos diferentes. Né? Às vezes, a simples falta de gestão de uma emoção que está se perdendo o controle ali, seja ela qual for, ela só está no fato de você não saber como ela funciona dentro de você. Então, gente, de verdade, o que eu falo muito para os pacientes e falo para os alunos do PNE, o mínimo é mais. A gente não tem que estar preso no complexo, a gente tem que estar preso no simples e de verdade. O básico, ele precisa, o óbvio precisa ser dito, e além do óbvio ser dito, também nós precisamos, sim, nós precisamos ter o básico. A gente precisa correr atrás, sim, a gente precisa demandar tempo, sim, como uma live dessa, né, Carlinha? Como qualquer outro material, tem tanta coisa legal, interessante na rede social que nos fomenta, que nos alimenta de aprendizado, de conhecimento, o quão é importante. Um recado que eu quero deixar aqui: não temos como gerir algo que a gente não conhece. Então, quando eu falo de palavras gestão emocional, eu não tenho como gerir uma emoção se eu não a conheço. E não é pegar o livro e entender o que é ansiedade, né, Carlinha? Por isso que essa troca, eu acho que ela é muito legal. Não é esse tipo de conhecimento, pessoal. É aquele conhecimento um pouco mais doloroso mesmo e mais trabalhoso. Como que é essa emoção dentro de mim? Como que ela reage? Como que eu estou respondendo a ela, né? Carlinha, você acredita que já deu uma hora que a gente está aqui? Olha como é que passou rápido, tá vendo? A ansiedade continuou ou não foi embora? Continua. Ah, meu Deus, ela ficou presente na live inteira. Não acredito, ela é companheira, mas ok, ela é a estrela, né? Gente, muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês que entrou aqui nesse bate-papo. E aí, eu vou reforçar mais um pouquinho. Hoje é a nossa primeira live, que é um live de esquenta, né, para a próxima turma do PNE, que na verdade não é nem pelo carrinho que vai se abrir aí, não é nada disso, mas é um esquenta mesmo sobre as aulas gratuitas que vão acontecer na semana do dia 12 até o dia 17. Essas aulas vão ser 3 aulas, pessoal, 100% gratuita e 100% vai ser também online, e a gente vai falar exatamente disso, de um pouquinho dessa troca, de como que esse cérebro funciona, de algumas dicas, de alguns caminhos, o quanto que é importante, às vezes, a gente entender um pouquinho um percurso para eu poder saber como percorrer ele, né? Então, essas lives de esquenta, elas são exatamente para isso, para a gente poder se conectar um pouquinho com isso. E aí, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Para quem estiver assistindo a nossa live de forma gravada, se ficar com alguma dúvida ou querer compartilhar alguma coisa, manda lá no direct. Tá bom? Carlinha, você queria compartilhar alguma coisinha com a gente? Eu queria agradecer o convite, né? Às vezes é difícil a gente expor, né, esse lado, né, que a gente tem também, né, da parte humana mesmo, né, das nossas emoções. E aí tá tão em cima aí com essa questão do filme também, né, divertidamente. E a ansiedade apareceu lá enlouquecida, né? Você nem se viu, né? E é bem daquele jeito mesmo, né? Eu falei, nossa, eles descreveram perfeitamente o momento, o pico de ansiedade. Então, eu queria agradecer esse convite, né, que você me fez, agradecer as minhas amigas que estavam aqui também, né, assistindo. Então, é isso. Eu te agradeço, Lá, de verdade, Carlinha, né? Como uma pessoa ansiosa, né? Eu sei o desafio também que foi pelo seu sim, mas eu agradeço bastante. E eu acho que isso é tão importante, principalmente quando a gente vai fazer uma live, compartilhar um conhecimento técnico, profissional, é uma coisa, né? Mas você foi convidada e você disse o seu sim para você poder compartilhar como um desafio seu
diário. E isso conecta muito mais, né? E eu sei que isso é para poucos, né? Então, hoje você conseguiu ter 100% aí do seu controle da sua ansiedade, porque eu tenho certeza que quem está aqui, ninguém nem percebeu que você está ansiosa aí, tá bom? Até Porque parece. assim, As mãozinhas quando a estão gente, aqui, assim, ó. quando a gente vem ao vivo para poder falar assim, das nossas dores, das nossas dificuldades, é completamente diferente de falar daquilo que eu conheço, né? Então, de verdade, de coração, muito obrigada. E, pessoal, já deixo aqui o convite, já deixo aí agendadinho para a próxima quinta-feira, às 5h15, que logo, logo eu já vou falar para vocês quem vai ser o nosso próximo convidado. Já tem um monte que entrou aqui hoje, ó, que vai entrar na minha lista, né? E o próximo convidado e o nosso próximo tema, que vai ser a nossa próxima emoção aí, que a gente vai compartilhar um pouquinho, tá bom? Gente, muito obrigada, um ótimo início de noite para Beijo, vocês. Tchau, Carlinha. tchau, Obrigada, viu? Tchau, tchau. tchau, pessoal.